Hoje nós estaremos analisando o texto As lições da pior pandemia da história. E hoje eu estou aqui com a Raíssa, nós vamos fazer esse trabalho juntas. Vamos começar falando sobre o que foi essa pandemia. É quase impossível falarmos em Idade Média e não lembrarmos da peste negra ou peste bubônica, que recebe esse nome porque as bactérias se alojam nos gânglios linfáticos, formando vões negros. Essa epidemia ocorreu principalmente nos anos de 1347 a 1353, e não podemos pensar que essa pandemia ficou somente na Idade Média ou somente no passado, porque até hoje casos dessa doença são registrados. Essa epidemia dizimou um terço da Europa nesse curto período de tempo. Exatamente. E o que mais fez, tipo assim, esse contágio aumentar foi a falta de informação. Porque se hoje nós vivemos uma pandemia com todos os recursos que a gente tem, ainda é difícil, imagina naquela época, eles estavam lutando no escuro. E a falta de informação foi um dos fatores que mais prejudicou eles. Sim, e essa falta de informação levou eles a acreditarem que essa doença foi criada em um laboratório. E logo depois descobriram, os cientistas estudaram e descobriram que essa doença era transmitida por picadas de pulgas. Essa doença se originou principalmente na Ásia, onde acreditamos que chegou à Europa por meio dos navios comerciantes, que continham ratos que eram picados por essas pulgas que infectavam os ratos. E foi exatamente nessa época que surgiu a quarentena, porque os navios chegavam lá e tinham que ficar 40 dias parados. Ninguém podia sair do navio antes deles verem se realmente não tinha nenhum contaminado. E aí, os que não eram contaminados, os navios que não tinham nenhum contaminado, saíam balançando a bandeirinha amarela, em sinal de que eles estavam livres da doença. E foi assim que surgiu a quarentena, sabe? Uma coisa que é tão atual para a gente hoje e surgiu há muito, muito, muito tempo atrás. E quando eu disse que não ficou só no passado, eu não falei apenas da doença, porque a quarentena também é uma coisa totalmente atual que estamos vivendo agora. Inclusive, essa de casa, nós estamos em quarentena, então é bem atual. Podemos tirar várias lições daquela época, daquela quarentena, daquela doença, daquela epidemia. Exatamente, porque a gente está vivendo uma pandemia, então se a gente não pegar uma base para a gente sair dela, a gente nunca vai conseguir sair, entende? E também, infelizmente, nós estamos vivendo essa pandemia, e naquela época a Europa inteira se uniu por causa dessa doença. E hoje nós também vemos o mundo inteiro se unindo por causa da Covid, e nós temos que aprender com isso, sabe? Tirar lições dessa pandemia, por mais horrível que tenha sido, nós temos que nos cuidar. Assim como eu falei, a quarentena, às vezes a gente fura uma quarentena, a gente está prejudicando não só a nós, mas também a quem a gente ama. E nós devemos cuidar mais de nós mesmos. Esse tipo. Seria irônico se eu dissesse que estou tossindo a semana toda? Então foi isso, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e até a próxima. Terminamos, Evelyn. Pode tirar a fantasia. Não, não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Essa epidemia dizimou um terço da Europa. Peraí, meu pai me ligou. Essa epidemia. Ei, pessoal! Hoje nós estaremos analisando o texto, as piores lições. Hoje nós estaremos apresentando o texto. E vamos começar falando sobre Deu essa errado, pandemia. peraí, faz de novo. Tá saindo som aqui no fone, tem que deixar longe do celular. Tá, aí você começa. Eu não sei o que eu falo. Pedi que ela não sei. É quase impossível pensarmos em Idade Média e não lembrarmos da pior pandemia da história. Não, cancela de novo, de novo. Sim, e essa falta de informação levou eles a acreditar que essa doença. Para de concordar com a cabeça. E hoje a gente vê o mundo todo se unindo. De novo, de novo. Acabou? Acho que acabou. Só isso.